está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia, glória a Deus. Olá, meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Te convido a um texto da Palavra de Deus, a participar dessa leitura, na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós leremos do verso 13 até o verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Diz assim a Palavra de Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças por mais uma oportunidade de estarmos aqui, orando ao Senhor, meditando na Tua Palavra. Eu te peço agora, Espírito Santo, nos ajude a entendermos a Tua Palavra, ajude-nos a viver em harmonia, ajude-nos a ser de um mesmo parecer, de um mesmo propósito, tendo o mesmo amor, estando em completo acordo harmonioso, pensamentos, intenções, que nada façamos por partidarismo ou por vanglória, e que tudo seja para a honra e glória de nosso amado Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de enfatizar para os irmãos os versos 16 e 17 desse texto que lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu creio ser do conhecimento de todos que a África tem um elevadíssimo número de pessoas subnutridas, um elevadíssimo número de crianças subnutridas. Você poderia me dizer, pastor, mas existe fome no mundo todo? Sim, mas a África, ela é a pior nesse aspecto. Todo aquele continente se caracteriza pela fome. É uma triste realidade que aumenta a cada dia mais. E o Instituto Internacional de Pesquisa Política de Alimentação declarou recentemente que em 2020 o aumento foi de 18% de crianças subnutridas e, ironicamente, a África produz e até exporta muitos produtos agrícolas, mas não consegue resolver o seu problema da fome. São milhares e milhares de criancinhas com os olhos vidrados de fome, de inanição, de desnutrição. Um pastor que esteve lá testemunhou que depois que ele esteve lá na África e esteve em contato com aquelas criancinhas famintas, ele foi tocado de uma forma tal que ele disse: nunca mais eu sou a mesma pessoa. Não fui mais a mesma pessoa a partir dessa experiência. A mente sagaz dos políticos mais inteligentes, a mente sagaz dos políticos mais experientes, pensa que eles vão resolver esse problema, mas eles não vão. Eles pensam que vão achar uma saída para o dilema em que o mundo se encontra, mas eles não irão. Nenhuma nação poderosa da terra pode resolver o problema da pobreza, da falta de humanidade, das epidemias, da fome. Infelizmente, os pobres do mundo, que são a maioria, vêm aguardando um amanhã que lhes traga um pouco de esperança.
mas nunca chega. Eu devo dizer que o Deus Todo-Poderoso vê o rosto angustiado de cada um deles. O Deus Todo-Poderoso vê cada lágrima, Ele ouve cada clamor, cada súplica, e é muito triste pensar que a maioria vai dormir com fome, sem ter o que comer. É triste pensar que milhares e milhares estão sofrendo, morrendo, especialmente por essa pandemia, que ao invés de melhorar, piora ainda mais. Segundo os médicos, a segunda cepa é 10 vezes pior do que a primeira. E já se fala na terceira onda. Ao invés de melhorar, a coisa só piora cada dia mais. Para você que acredita na Bíblia, para você que, como eu, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ouça bem o que diz o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, quem acredita na Bíblia, quem tem a Bíblia como a palavra de Deus, não deveria estar surpreso com tudo o que está acontecendo no mundo em nossos dias. E nós somos a geração que mais tem presenciado sinais do fim dos tempos e da volta do Senhor Jesus. Isso é um privilégio muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande. Nesse mundo em que vivemos, o socialismo se levanta e diz: nós temos uma resposta, mas eles não têm. O humanismo também levanta sua bandeira e diz: nós temos uma resposta, mas eles não têm. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Os religiosos também dizem: nós temos uma resposta, mas eles não têm. A religião não liberta, a religião só escraviza cada vez mais. O humanismo é uma filosofia ateia. Socialismo também não tem uma resposta, uma saída. Mas eu quero fazer uma declaração aqui neste momento. O Deus Todo-Poderoso ainda é o Senhor do universo. O Deus Todo-Poderoso está cansado da desumanidade. Está cansado do descaso, da desumanidade do homem. O Deus Todo-Poderoso está cansado de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta morte, de tanto sangue derramado. E nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso é um Deus longânimo, mas a história mostra para nós que a longanimidade dele também tem limites. Basta olharmos para o dilúvio. A longanimidade de Deus também tem limite. E este planeta está gemendo por libertação. É a palavra de Deus que nos diz em Romanos capítulo 8, no verso 22. Porque sabemos que
toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Veja, não é apenas o ser humano que está gemendo, não é apenas o ser humano que está sofrendo, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Deus não criou esse mundo para que ele se transformasse em um mar de sangue. Deus não criou esse mundo para que crianças inocentes vivessem clamando por um pedaço de pão. Deus não criou este mundo para que a humanidade sofresse todo tipo de sofrimento que sofre. Jesus Cristo está anunciando ao mundo que o fim chegou. Eu vou repetir. O Senhor Jesus está anunciando ao mundo inteiro que o fim chegou. E não precisa nem ser crente para perceber. Há alguns anos atrás, nós morávamos em Minas, e estando naquela cidade, uma tarde na igreja, eu ouvi alguém batendo no portão da casa vizinha. Saí para ver, eu sabia que não tinha ninguém na casa naquele momento, e vi ali um homem batendo. Ele era um religioso, um líder religioso, ele era um pai de santo, e Deus me disse: fala com ele, e fala do meu amor por ele. E Deus então me encheu de coragem, e eu fui até aquele homem e disse: como vai o senhor? Está tudo bem? Ele disse: tudo bem. Puxei alguma conversa com ele, e no meio da conversa eu perguntei: o que é que o senhor acha da vida? Como é que o senhor vê a vida? E ele me disse: olha, pelo que eu percebo, alguma coisa muito grandiosa está para acontecer no mundo. Eu disse: por quê? Ele disse: por conta de todos os acontecimentos que eu estou vendo, algo muito grande está para acontecer. Ele disse: não é possível. Foi a brecha que eu precisava para falar de Deus para ele e dizer para ele o que é que está para acontecer, qual é esse grande acontecimento que está por vir, e falar de Jesus para ele. E pude então orar ali um pouco com ele. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, ouvida a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, ele não virá cheio de vergonha, ele não virá com timidez, haverá muito barulho, o mundo saberá que ele está vindo, o mundo sentirá a falta dos crentes. E deixa eu abrir um parênteses aqui para esclarecer algo importante.
Há uma grande diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor Jesus. São dois eventos muito distintos um do outro. O arrebatamento pode vir a qualquer momento. A qualquer hora o arrebatamento pode acontecer. Significa que toda pessoa que vive nessa terra, que crê no Senhor Jesus, todo filho de Deus, que anda com Jesus, vai deixar este planeta. Quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, sairão das sepulturas. Nenhuma sepultura poderá deter este corpo. A palavra é clara, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nenhum túmulo poderá nos reter, como nós pregamos no domingo passado. O teu fim não é um túmulo. O teu destino final não é a sepultura. Agora, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta, os mortos ressuscitam. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos uniremos com o Senhor nos ares. Essa é a resposta que todo aquele que está triste precisa. Esta é a resposta para aquele que está cheio de medo precisa. Essa é a resposta para aquele que está doente precisa. Esta é a palavra para aquele que está deprimido, angustiado. Porque muitos pensam que a ciência moderna tem uma resposta para o dilema em que o mundo está vivendo. Mas a ciência moderna não tem. Muitos pensam que a tecnologia super avançada tem uma resposta. Mas a tecnologia também não tem. Essa é a diferença do arrebatamento. Jesus Cristo não vai pisar nesta terra. Ele vai simplesmente surgir nas nuvens. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele surgirá nas nuvens para aqueles que o estão aguardando. Mas na segunda vinda, diz a palavra de Deus, que ele pisará o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se fenderá. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 14, verso 4, na parte A. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Quer dizer, no arrebatamento ele virá buscar os seus santos. Ele virá buscar a sua igreja, os seus santos. Mas na segunda vinda, ele virá com os seus santos. No arrebatamento, ele surgirá nas nuvens para aqueles que o aguardam. Na segunda vinda, ele pisará nesta terra. Pisará o Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras se fenderá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Veja, as angústias do mundo têm se multiplicado. O sofrimento do mundo tem se multiplicado. Os problemas do mundo não são resolvidos. Por mais que o homem tente,
não são resolvidos. O que é que Deus vai fazer? Deus vai retirar o seu povo do mundo antes que venha o juízo de Deus, e o juízo de Deus há de vir um dia. Glória a Deus. Há um grande sinal, existe um grande sinal do arrebatamento da igreja. Qual seria esse grande sinal? Seria Israel? Israel é um dos sinais, mas não é o maior. Seria então os eventos do mundo. Os eventos do mundo também são um sinal do arrebatamento, mas ainda não é o maior. Israel é o relógio de Deus. Israel vive em grande agitação e ficará pior ainda. É a Bíblia que diz. Mas o maior sinal do arrebatamento nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 2 e no verso 17, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso já está acontecendo. Esse é o maior sinal do arrebatamento da igreja. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Satanás está preparando o mundo para a vinda do anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja do Senhor Jesus para o arrebatamento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o mundo não entende essas coisas. Não adianta você falar para o homem mundano sobre essas coisas que ele não entende. Porque a palavra de Deus diz que coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Isso está na carta do apóstolo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 14. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta você falar de coisas espirituais para o homem natural, que ele vai dizer que você está doido. A palavra está dizendo que ele não pode entender, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E também em Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até aos confins da terra. Todos nós precisamos desse poder. Recebereis poder. Todos nós precisamos desse poder, porque sem esse poder nós nos sentimos fracos, sem esse poder nós caímos com certeza. Glória a Deus. É esse poder que liberta o viciado. É esse poder que liberta a prostituta. É esse poder que arranca da mente de uma pessoa o desejo de morrer. É esse poder que dá forças para vivermos neste mundo, com todos os dilemas, com todos os problemas que ele tem. Jesus Cristo está proclamando que a hora está chegando, que o fim se aproxima, e já está sendo derramado no mundo todo esse poder, prometido por Deus. Recebereis poder, recebereis poder.
Ele veio do céu e Ele está soprando em toda a face da terra. Glória a Deus. Já está sendo derramado em todo o mundo. Satanás está sendo derrotado. O Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 16, no verso 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma igreja gloriosa, sem manchas, é uma igreja gloriosa, sem rugas, é uma igreja gloriosa, lavada no sangue do Cordeiro. A igreja do Deus vivo vai derrubar as forças do domínio das trevas. A igreja do Deus vivo é o corpo de Cristo, que vai derrubar o poder de domínio de Satanás e libertar os cativos. Glória a Deus. Já há 4.000 anos atrás, Deus disse ao faraó: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Faraó fez uma proposta. Lá em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25, Faraó fez uma proposta de que os filhos de Israel poderiam adorar a Deus ali mesmo, desde que não saíssem do Egito. Deus disse não. Faraó disse: não, vocês podem adorar livremente o Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Deus disse não, porque o Egito simboliza o mundo. Deus não aceitaria um sacrifício na terra da escravidão. O cristão precisa romper com o mundo. Um pé no mundo e um pé em Deus não tem jeito. O cristão precisa romper com o mundo. A mensagem de Deus é uma só: arrependei-vos, crede no Evangelho, saia do mundo, aparte-se do mundo, saia do caminho mau. Interessante que alguns cristãos ficam muito indignados quando são atacados pelo mundo. Não quero dizer que não devamos ficar indignados, mas não a ponto de perder a paz. Sempre existiu uma linha divisória entre o povo de Deus e o mundo. Sempre existiu e sempre vai existir uma linha divisória, uma separação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Então, não é novidade. Faraó diz: adore o Deus de vocês aqui. Deus disse: não, eles vão sair com os lombos cingidos e não vão deixar nada para trás. Diga glórias a Deus. Meus filhos sairão de lombos cingidos sem deixar nada para trás. O cristão não pode ter nada com o mundo. Como Jesus disse: aí vem o príncipe do mundo, mas eu não tenho nada com ele, ele não tem nada em mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, a única coisa que mantém esse mundo intacto é a igreja do Deus vivo. A única coisa que mantém esse mundo de pé é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo na terra. Jesus diz em Mateus 5, versos 13 e 14: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Então, quando se ouvir a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos saindo das sepulturas, glórias a Deus, nós partiremos, sairemos desse planeta. O mundo sentirá nossa falta. Eles dirão: gente, está faltando milhões de pessoas.
eles sentirão nossa falta. Mas eles dirão, é que eles estão com Jesus, aleluia, eles estão com Jesus, eles estão com Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 24, verso 36, que ninguém sabe o dia e a hora que essas coisas hão de acontecer, somente o Pai sabe o dia e a hora. Então a minha palavra para você nesta hora é: viva cada dia da sua vida como se fosse o último deles. Mantenha sempre a tua casa em ordem. Eu estou falando dessa casa. Mantenha ela sempre em ordem. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Não permita que mentiras e más notícias venham roubar a tua paz e a tua comunhão com Deus. Glórias a Deus. Espere um pouquinho mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Clame um pouco mais. Confie um pouco mais. Ele enxugará toda lágrima. Deus mesmo enxugará toda lágrima. Porque lá onde estaremos, para sempre com o Senhor, não haverá morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Passa isso para as pessoas. Passa essa mensagem para as pessoas. Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que estão sofrendo. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus maravilhoso, que a nossa oração não saia dos nossos lábios apenas por causa da dor, que não haja oração e clamor em nós apenas por causa das necessidades, mas por causa de uma saudade da presença do Senhor, da Tua presença gloriosa e bendita e maravilhosa. Deus Santo Todo-Poderoso, nós oramos nessa hora pelas famílias de toda a terra. Pai, nós oramos por Israel. Nós abençoamos a Israel, nós abençoamos Jerusalém. Pai, nós oramos pelo Brasil, pelos governantes desta nação, pelas autoridades dessa nação, pelos três poderes dessa nação. Ó Deus querido, em nome de Jesus, se o Senhor não abençoar o trabalho do homem, inútil ele se esforçar. Ó Deus, gera, Senhor, em cada coração de cada brasileiro um peso de intercessão por esta nação. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão angustiados, sofrendo, chorando. Senhor, muda esta situação. Estamos clamando. Não estamos exigindo do Senhor nada, estamos batendo as tuas portas, pedindo ao Senhor, implorando ao Senhor o teu favor e a tua misericórdia. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada lar, aonde essa palavra estiver chegando agora, Pai. Toca em cada coração, muda, Senhor, as vidas, muda as circunstâncias, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu oro pelos trabalhadores da saúde, pelos médicos, enfermeiros, atendentes. Pai querido, eu oro pelos pastores, as pastoras, os presbíteros, diáconos, os obreiros, os ministros de louvores. Pai Santo, obrigado pelos dizimistas fiéis, eu oro por eles e os abençoo. Aos ofertantes que têm contribuído, mesmo estando o templo fechado, mas eles não têm deixado de contribuir
Pai, eu peço, por favor, em nome de Jesus, a recompensa do Senhor, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, graças por esse momento e por essa palavra. Graças, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver em harmonia, a termos um mesmo parecer, um mesmo propósito. Pela Tua graça, nós, ó Deus querido, nós que somos o Teu povo, seremos fortalecidos, seremos completos, ó Deus, seremos mutuamente encorajados, seremos consolados, seremos confortados. Senhor é o Deus de toda consolação, Senhor é o Deus de toda graça, ó Deus de amor, de misericórdia. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a exaltação, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom.